Esse vídeo é pra você que fala que não gosta de ir em reunião de família, na ceia de Natal, porque sempre tem aquele tiozão do pavê pra comer, aquele que pergunta das namoradinhas, dos namoradinhos. Pois é, nessa lista de hoje eu vou te provar que a sua família, meu amigo, é tranquila, é de boa, porque eu selecionei 6 filmes com famílias completamente perturbadas, bizarras, que provavelmente vai te fazer ir mais aí nas reuniões de família. Esta família é muito unida e também muito oriçada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E no vídeo de hoje, algumas famílias aí, algumas das mais perturbadas do cinema, porque tem várias aí, vão ficar faltando algumas e é nessa hora que vocês deixam aí nos comentários as que faltarem, mas eu selecionei as que eu considero e a primeira delas foi a que me fez fazer essa lista. Eu revi esse filme recentemente, que é um filme que se chama Dente Canino, de 2009, é um filme grego, dirigido por um diretor que eu tenho gostado muito, que é o Yorgos Lanthimos, que ele é grego, ele dirigiu The Lobster com Colin Farrell, O Sacrifício do Cervo Sagrado, que também tem o Colin Farrell, que são 2 filmes que eu gosto muito. E esse Dente Canino aqui conta a história de uma família completamente biruta. Primeiro são 3 filhos, né, um menino, 2 meninas, a mãe e o pai. O único que sai de casa para trabalhar, para ver o mundo exterior é o pai. O resto fica dentro de casa. Eles não podem botar a cara para fora do portão e a criação deles é completamente fechada. Inclusive tem um diálogo bem interessante nesse filme que o filho, né, eles têm ali por volta de 20 anos, mais ou menos, né, os 3 filhos, e ele pergunta para a mãe dele: mãe, o que é zumbi? Ele ouviu a palavra pela primeira vez e perguntou para ela, e ela ficou toda desconfiada, perguntou aonde você ouviu essa palavra, ele deu um miguezinho lá, e ela falou que zumbi era uma plantinha. Então tem certas expressões, certas palavras que eles distorcem completamente, que principalmente as crianças, digamos assim, né, os filhos, eles não sabem o real significado. Inclusive eles nem têm nome, para te falar a verdade, eles nem se chamam por um nome, e eles têm comportamentos completamente bizarros. Tem uma cena de uma dança lá que você vê que eles dançam de um jeito ali que não tem nada a ver com o convencional, mas não é bonitinho assim não é tipo aquela coisinha engraçada não. O filme tem cenas bem impactantes, né? Inclusive cenas de irmão com irmã que vai te dar aquela embrulhada no estômago. Não é um filme para todos os públicos porque ele tem um ritmo mais lento, mas essa família aqui é extremamente bizarra. E a segunda família da nossa lista de hoje é de um filme chamado Os Irmãos Lobo, de 2015. E o mais impressionante, mais chocante de tudo, é que esse filme é um documentário, é uma história real, aquilo realmente aconteceu. É um documentário muito interessante, mas você tem que rir para não chorar, porque a história, né, primeiro que a gente tem mais uma vez, dessa vez num apartamento, bem mais reduzido, uma família com, sei lá, 8, 9 integrantes pelo menos. Tem o pai, que é um cara completamente autoritário, mente fechada e que não deixa os filhos dele sair de casa. E ele tem lá 6, 7 filhos. Na verdade o filme é centrado nos 6 filhos adolescentes para começo da fase adulta. Eles têm ali em média 15, 16 até uns 20 anos mais ou menos. E os moleques vivem confinados dentro de casa. Eles não podem sair, eles ficam vivendo lá no mundo deles. E a forma com que eles têm de contato com o mundo exterior é através dos filmes. E eles são apaixonados pelos filmes. Uma coisa bacana desse documentário é justamente você ver o envolvimento que esses irmãos têm por obras clássicas aí, como Batman, o Cavaleiro das Trevas, Cães de Aluguel. Os filmes do Tarantino aqui são muito queridos por esses irmãos. E a diversão desses moleques aqui é reencenar alguns trechos importantes, conhecidíssimos desses filmes, né? E bate aquela dó porque você vê o brilho no olhar deles em imaginar o mundo lá fora e como deve ser a convivência com as pessoas e tal. E o mais engraçado de tudo é que
o pai dessa família só permitiu que a intimidade fosse revelada, né, que a intimidade da família fosse mostrada, porque o cara, eu acho que estava precisando de grana, né? Então a produção do documentário falou, ó, a gente te paga tanto e a gente vai filmar a rotina da sua família. Mas até no documentário o cara se isola dentro do quarto, fica lá preso e deixa a galera filmar. E tem até alguns probleminhas na hora de filmar certas coisas lá, que também mostra no decorrer. Então é um documentário interessante para uma vida em família bem peculiar. I guess he always saw us as the little boys who couldn't. Bem, o terceiro da nossa lista não podia estar de fora dela, porque vem de um clássico do terror, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Bem, eu acho que esse filme, além dele ser um ícone do terror, né, de ter o Leatherface, a motosserra e ele matando a galera e tal, é justamente a família do Leatherface, né, aquelas criaturas bizarras, né, os irmãos lá naquela cena da mesa, do jantar, aí tem um velho que mal se mexe, que tá praticamente morto. Quando eles pegam lá a menina protagonista do filme e levam ela para jantar com eles e, né, torturam a menina psicologicamente, eu acho que essa família, ela meio que inspirou muitas outras famílias bizarras que tiveram no cinema. Sem contar no constante sentimento de sujeira a partir do momento que o filme entra na casa dessa família maluca, né, e é bem escura, toda cheia de coisa nojenta espalhada pela casa, pela mesa. Então, com certeza é uma das famílias bizarras mais icônicas do cinema. E o quarto da nossa lista é mais um filme grego. Você vê que, né, padrão de família da Grécia lá tá meio deturpado e tal. Eu tô falando de um filme fortíssimo, pesadíssimo, chamado Miss Violence, de 2013. O filme acompanha uma família, mais uma vez reclusa dentro de um apartamento, em que o único que sai é o pai, o avô, na verdade, o avô da família barra pai, que ele é pai de uma das meninas da família. O filme se inicia quando uma das menininhas da família, lá a neta desse cara, ela tá lá na festa de aniversário e tal, e ela de repente, do nada, salta da janela do prédio e se mata. Essa é a cena da introdução do filme. Aí você fica pensando assim, por que que essa menina, jovem, criança, né, devia estar no início da adolescência ali e tal, fez uma parada dessa? Aí depois, no desenvolvimento do filme, você vê que a família é perturbada da cabeça, muito 90% por influência desse cara, do chefe da família, que é capaz de fazer coisas, de prostituir, inclusive, a própria filha. E o que é mais revoltante e angustiante em relação a esse filme é que o tal do velho lá, que eu já me referi, ele não tem limites, né? Então as atitudes dele vão ficando cada vez piores, mas não porque ele desenvolve essas atitudes, são atitudes que ele sempre teve com a filha dele, com as netas dele, e que vai te dar aquela ânsia de vômitos. Tem cenas aqui bem pesadinhas e é mais uma família bizarríssima. E a penúltima família da nossa lista também é uma família bem esquisita. Eu tô falando do filme Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie, de 2005. Essa família já tinha aparecido em um outro filme alguns anos antes, chamado A Casa dos Mil Corpos. Nesse primeiro filme você já tinha uma ideia ali de quão esquisita era essa família, porque afinal se trata de uma família de psicopatas, em que o patriarca da família é um cara bem bizarro que trabalha de palhaço, né? E a gente sabe que palhaço já tem essa fama não muito boa aí nos filmes de terror. Aqui em Rejeitados pelo Diabo, o patriarca e os seus dois filhos estão fugindo da polícia porque a polícia descobriu o esquema deles lá no filme anterior. Então eles estão fugindo e é um road movie, é um filme que se passa basicamente na estrada.
e essas criaturas fazendo coisas bizarras com as pessoas que eles vão encontrando. Dentre essas coisas malucas que eles fazem aí na estrada, vai desde matar a galera mesmo assim a sangue frio, até torturar a cabecinha do pessoal que não aguenta mais e até prefere morrer em determinadas situações. Bem, o último da nossa lista de hoje é uma família de um filme francês de 2007 de terror chamado A Fronteira. Vamos para a premissa do filme. Acompanha 4 bandidos. Eles acabaram de assaltar um banco e porque eles querem sair da França, querem ir para a Holanda. Então eles vão até a fronteira da França com a Holanda e param num hotelzinho ali beira de estrada que tem nessa fronteira. Até aí tudo bem, eles acham que tá tudo certo e tal, mas o que acontece é que a família que cuida desse hotel, que é dona desse hotel, é um bando de psicopata maluco, estranho, com uns bichos brutamonte, nojento, umas minas perturbadas da cabeça. E aí começa, né, eles obviamente capturam esses bandidos e começam a fazer as atrocidades lá com eles. Pense você num filme que é a mistura de um Massacre da Serra Elétrica com o Albergue. Lembra do Albergue? Pois é, esse filme também tem muita tortura que remete ao Albergue. Inclusive a família em si, além de remeter o Massacre da Serra Elétrica, remetem também várias outras famílias desse gênero meio desbitolada mesmo, e o filme é basicamente essa questão de gato e rato, né? A galera tentando fugir e a família maluca perseguindo esses bandidos, e tem muita cena violenta. O filme, em alguns momentos, ele é até uma sátira de outros filmes, isso pode incomodar uma galera, mas ele é um terrorzão funcional justamente por essa atmosfera pesada que ele tem. Se você ainda não viu, vale a pena conferir. Bem, então é isso, galera. Tá aí 6 das famílias que eu considero algumas das piores da história do cinema. E agora eu quero que vocês me relembrem aí outras famílias que vocês já tenham visto. E eu sei que tem várias outras, mas eu quero a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e clique no sininho para receber todas as notificações aqui do Refúgio Cult. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.